Raíssa, sou estudante de Pedagogia da Universidade Unigran Rio. Eu estou aqui hoje no intuito de falar do plano de aula e também executá-lo, voltado para a BNCC. Nós sabemos que a BNCC ela tem uma prática que ela apresenta um novo conceito, que são as competências que os alunos deverão aprender e dominar ao longo dos anos escolares. E dentro dessas competências estão as competências socioemocionais, que está voltada ao centro desse plano de aula. Nesse plano de aula nós vamos falar sobre as emoções, cujos objetivos eles são aprender e agir progressivamente, sabendo atuar e respeitar as suas emoções e os seus sentimentos. Também fazer com que eles possam se expressar e saber se expressar diante daquela emoção que os rodeia. Então, esse plano de aula é voltado para o sentimento das emoções e as competências socioemocionais que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela vem demonstrando para a gente, tá bom? Então, agora vamos à aplicação da aula. E nessa aula a gente sabe que as crianças elas precisam aprender brincando, ainda mais num tempo que a gente está vivendo hoje, que é um tempo de pandemia, onde tudo é mais difícil e para um adulto é difícil se manifestar, mostrar seus sentimentos e para uma criança também. Então foi pensando nisso que eu desenvolvi a aula sobre emoções que vocês vão acompanhar a partir de agora. Então, vamos lá, pessoal, porque como vocês já viram, hoje nós vamos falar sobre emoções. E o que são emoções? Essas emoções é tudo aquilo que está armazenado aqui, ó, dentro da nossa mente, que muitas vezes nos permitem agir, nos permitem pensar ou demonstrar ações que às vezes a gente controla e às vezes a gente não pode controlar. Então, vamos lá conhecer um pouquinho de cada emoção, gente? Vamos lá. A primeira emoção que eu tenho aqui é quando a gente está com raiva, que é quando a gente fica bem bravo fazendo aquela careta assim, ó. Então, a raiva, ela é um sentimento normal, mas que nós devemos saber controlá-la, porque raiva demais não é bom. Então, toda vez que você estiver com raiva, saiba conversar sobre isso, hein, galerinha? Outro sentimento que eu tenho aqui é o medo. O medo, gente, ele é um sentimento natural que todos nós possuímos. Então, a gente não pode se ausentar de sentir medo. Só que não pode ter medo em excesso, hein? Então, ó, toda vez que nós estivermos com medo, a gente vai procurar alguém que a gente confia muito para conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá? Então, que agora nós temos 3 sentimentos. A alegria, que é quando a gente está muito feliz, que a gente demonstra com sorrisos, com abraços, com carinhos e gestos, que é a alegria. Então, toda vez que você estiver muito feliz, você dê um sorriso, tá bom? Só que também temos a tristeza, gente. A tristeza, ela é um sentimento tão natural quanto a alegria. Só que não é normal a gente estar sempre tão triste. A gente não pode estar sempre tão triste. Então, ó, eu quero que vocês, toda vez que vocês estiverem bem tristes, vocês sintam sim tristeza, mas saibam conversar sobre isso, hein? E nós temos também um sentimento que não é fácil da gente explicar. É a nojinho. O nojinho, ele tá presente também, envolvido com a gente. Às vezes, quando a gente não gosta muito de uma coisa, a gente sente aquele nojinho. Então, esse é o sentimento. Esses personagens aqui, vocês já devem conhecer. Não conhecem? Então, vamos lá recapitular todos esses sentimentos. Nós começamos pela raivinha. Tá vendo? Depois, nós vamos para o medo. Então, a gente tem a raiva, temos o medo. Tranquilo? Depois, a gente foi para a alegria. Olha. E por último, não por último, porque antes temos mais um, nós passamos pela tristeza e o sentimento da nojinho.
todos esses personagens, todos esses sentimentos, eles habitam aonde? Dentro da nossa mente. Então, toda vez que você estiver sentindo algum desses sentimentos, você deve conversar com alguém e falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá! Porque nessa nossa primeira atividade, eu tenho um desafio para você. Nós temos aqui 5 emoções. E você vai me falar como você se sente quando aparece cada uma delas. Então, quando você vai assistir televisão, como você fica, hein? Você sente medo? Ou você sente alegria? Ou você fica bravo ou triste? Ou com sentimento de nojinho? Então, você vai falar para mim como você fica quando você assiste a televisão. Ou quando você sai com os seus pais. Ou quando você vai brincar com seus amigos. Ou quando você está dentro da sua casa. Como você fica com esses sentimentos, tá bom? E vamos lá imitar os nossos sentimentos. Então, peraí. Eu quero que você faça uma carinha agora bem bravo para imitar o sentimento da raiva. Então, faça aí assim, ó. Uma carinha bem brava. O sentimento de nojinho, como é que fica, hein? Como é que você faz o sentimento da nojinho? Como é que você faz essa careta? E quando você tá triste, como você faz a tristeza, hein? E quando você está com medo, como é o sentimento do medo? Como é essa carinha que você faz, hein? E não vamos esquecer da alegria. Como você fica quando você está alegre, hein? Como você se expressa quando você está alegre? Conta aqui pra gente como você se expressa. E essa foi a nossa aula falando sobre emoções, hein? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito alegre, muito feliz de ter passado esse tempo aqui. E eu espero que vocês também tenham ficado muito alegre, muito feliz assistindo a nossa aula, tá bom? Então, ó, beijos e tchau, tchau!